Só para ler. Queridos amigos, em nome de Jesus, com licença também dos mentores da casa, nós vamos nos prepararmos para um momento de alegria, de felicidade, momento de renovação, porque estamos reiniciando o ano como se o ano tivesse começo, meio e fim. Nós somos de um só sentimento, sem essa parada que fazemos. Mas é a oportunidade que temos de renovar os nossos conhecimentos, reiniciar as nossas batalhas. Foi um tempo extraordinário a gente dar uma parada, mudar um pouco os hábitos, mas agora voltamos com a disposição extraordinária de reiniciar todos os nossos projetos, renovar as nossas esperanças e, como sempre, ir até as mãos de Jesus, que está de braços abertos para nos acolher, sempre esteve, dizendo: vinde a mim todos vós que sofreis, estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e pacífico de coração, e vossas almas se reconfortarão, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. É dessa maneira que nós vamos deixar de lado qualquer preocupação, ansiedades, dificuldades, vitórias e lutas, mas vamos reiniciar essas nossas memoráveis quinta-feira de braços com Jesus, e por isso pedimos a Ele e aos nossos amigos do outro lado da vida também, tanto como a cada um de nós, que mentalmente façamos a prece de abertura, como Ele nos ensinou, dizendo cada um de nós: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Feito a introdução do nosso Santo Evangelho, a nossa querida professora ela já escolheu para nós falarmos hoje um pouco, refletirmos. Nós dois, que bom, hein? Nós estamos precisando aprender mais, então a senhora nos ajudou, né? Falou que aqueles dois lá precisam aprender mais, então vai lendo. Então tudo bem, Ayrton. Obediência, resignação, você começa, querido. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está, assim, marcada com o selo da virtude ou do vício, que se deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atitude intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele.
ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos aos impulsos que viemos dar aos vossos espíritos, obedecendo à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que se fecha pelo entendimento, infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade, em marcha o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. É uma mensagem que estamos relendo de Lázaro em Paris. Não sei se vocês lembram de Lázaro. Lázaro era primo de Jesus, né? Lembram dessa história da ressurreição? É de Lázaro. Então, eu gostaria de que a nossa meditação inicialmente fosse desenvolvida sobre esse sentimento de bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Digo isso porque realmente uma das coisas mais difíceis de fazer é ser resignado e ser brando e pacífico. Nós temos, pela própria natureza nossa, no caminho da nossa evolução, quando o mundo foi construído, não quando Deus, o Senhor da vida, nos criou, simples e ignorantes, que foram em épocas diferentes. Mas a verdade é que eu sempre me perguntei, e acho que todos nós temos curiosidade de saber, por que as pessoas às vezes se revoltam, dão um murro na mesa, saem cantando os pneus, e por aí vamos caminhando. Sempre me perguntei isso. Meu Deus, se o Pai é de a misericórdia, de bondade, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, sabe tudo o que nós precisamos, como assim que nós vamos ter que... será que eu tenho isso no imo de nossas almas? Será que o senhor tem, ele tem? Todos nós temos. O problema é como dominar, senão, como Lázaro disse, nós o deteremos no freio e na espora. Porque é preciso deter esta violência de que as criaturas ainda são portadoras. Como assim são portadoras? São, porque Deus não faz nada imperfeito. Para defender-nos das dificuldades da vida, dos tempos da caverna, contra as feras, contra isso, ou até contra a sua própria vida. Os códigos modernos de hoje, não estou falando do código de Hammurabi, estamos falando de hoje, eles isentam de culpabilidade um homicídio quando é feito em legítima defesa. Ora, então o Senhor da vida, o próprio Jesus, o nosso mestre amigo, não interditou a nossa autodefesa. Nós não podemos estar dando tapa, dar o rosto ao tapa a todo mundo, a qualquer hora, a qualquer momento. Não é bem isso. Mas é dominar esse ímpeto que temos de reagir, porque nós reagimos. Uma palavra que seja malsamba, nós já queremos responder na hora. E vai mais grave ainda. No olhar das pessoas a gente conhece, né? Se a pessoa está brava, não está, no jeito, no gesto. Tanto que o povo diz com uma certa graciosidade, quando a pessoa está pensando, você olha assim e fala, nossa, darei um tostão pelo teu pensamento. É porque nós penetramos como criatura humana dentro do pensamento, percebemos isso de forma imaterial. Então, como é que funciona isso, que está esta obediência e esta resignação? Ora, a resignação é aceitar o sentimento do coração daquilo que nós não podemos modificar. Temos uma querida amiga que trabalhou nesta mesa aqui conosco muitos anos, a Helenice, né? Leonice. Vocês talvez conheçam. E ela trabalha na casa até hoje, só sabe, né, de quem eu estou falando. E agora, de repente, está com câncer. O que fazer? Como assim? Como aconteceu isso para ela? Uma pessoa tão prestativa. Resignar-se é aceitar as coisas que não podemos mudar, transformar,
modificar. Mas não quer dizer que a gente deve ficar de braços cruzados. Será que tem medicamento para o câncer? Para a gripe que está aí, pegando todo mundo? Ou a Covid? Ou um ferimento na mão? Ou alguém que passa mal? Nós temos que fazer a nossa parte. Deus cuida de todas as suas criaturas, mas nós somos responsáveis também por nós. Temos que começar a nos cuidar. Então, a resignação é uma virtude extraordinária. Por isso que Santo Agostinho, na questão 919 e 918, ele fala, quando foi interrogado pelo venerando codificador, como é que se faz para poder resolver esses problemas que nós temos, essas dificuldades que nós temos, como é que faz? O que o homem precisa, o que a criatura humana precisa fazer? E ele responde assim: um sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. Ora sim, nós precisamos nos conhecer. Saber, por exemplo, de quem eu sou filho. Sou filho de Deus, eu, você, ele, ela. Mas cada um de nós somos diferentes. Claro, porque nós somos, como o Ayrton falou na palestra aqui de terça-feira, nós somos criaturas diferentes, personalíssimas, um do outro. Não somos iguais na natureza e em tudo no mundo, não existe nada igual. E nós não somos iguais. Somos de aparência igual. Eu acho curioso porque em casa também se passou esse episódio, eu acho que com todo mundo, da mãe falar: nossa, minha filha parece comigo. Eu sorrio, porque eu sei que não é assim. Ela tem trejeitos para fazer, por exemplo, uma refeição, um alimento, da mesma maneira, tal, porque ela foi crescida e criada ali e tomou aqueles hábitos. Mas ela não parece nada. Cada ser é personalíssimo. Por isso, alguns irmãos de uma família, irmãos gêmeos que sejam, um é bandido e o outro é um nobre homem, um cientista. São espíritos, pessoas diferentes. Nenhuma folha da árvore se repete. Essa é a beleza da criação. Desculpa, eu começo a falar e me empolgo. O Ayrton, por favor, fala sobre a obediência. Como é que a gente obedece? Eu vou até fazer uma provocação. Eu gosto de conversar com o Ayrton, porque eu vou conversar, pergunto para ele, depois eu provoco ele. O soldado, o cidadão fala assim: você vai lá e mata fulano, ou então pula aí do prédio. Ele tem que ser obediente e pular do prédio, ou ele pode falar: não, pula o senhor. Como que é obediência? Como você vê essa obediência? Eu falei um pouco da resignação e deixando a obediência para você desenvolver o tema. A obediência todos nós sabemos, o próprio texto aqui, né? A palavra de Lázaro, ela é bem clara para nós. Quando fala aqui, a obediência é dita pela razão. Todos nós temos o nosso sentido, né? O conhecimento que já vem desde pequeno, nossos pais, depois escola, convivência, daquilo que é certo e daquilo que é errado, né? E aí entra essa questão lógica, vamos dizer assim, da razão. A obediência, então, está sempre se pautando pela razão. Ora, nós vamos obedecer pela razão e também, claro, pela lógica, né? Vamos fazer algo que não tenha a mínima lógica, sermos induzidos a fazer. Porque a resposta final vai ser sempre nós. Podemos ser obedientes se alguém fala para nós: faça isso, vamos fazer. Podemos ser desobedientes se nós não fazemos. Mas nós estamos utilizando o quê? A razão. A nossa razão, a nossa lógica. Sempre lembrando, como eu disse, a maneira de encarar tudo que nos acontece é pessoal para cada um. Coisas que me servem não servem para Célia, coisas que servem para mim não servem. Todos nós sabemos disso, relacionamento é assim, estamos juntos, claro, mas as pessoas têm a sua característica, a sua personalidade, o seu desenvolvimento, todas as experiências. E assim não é, né? O que nós entendemos então? Ora, se nós falamos em questão de obediência, em questão de razão, para todos nós existe aquilo que nós chamamos as leis. As leis estão aí, né?
Por exemplo, nós entramos aqui na casa. Ao entrarmos aqui na casa, todos nós sabemos que é padrão aqui na casa também, como em todo lugar, por uma questão lógica, de vamos lá, lavar as mãos, com passar álcool nas mãos, vamos entrar aqui de máscara, né? E aqui nós tiramos a máscara, nós estamos longe um do outro, se estivesse mais perto, a gente tiraria. Mas sabemos que essa questão lógica, essa é a questão óbvia, né? Então obedecemos a esse regulamento. Ora, na cidade existem leis, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas você tem direito a isso, aquilo, aquilo lá, né? Queremos pagar imposto, que alguém gosta de pagar imposto? Ninguém gosta de pagar imposto, muito menos se for leão, né? Esse leãozinho danado que come por uma perna, afinal de contas, o salário sobe assim, né? Assim, mas o leão está assim, segurando. Gostamos? Não. Mas o que nossa lógica nos diz? Nossa lógica nos diz que nenhum governo produz dinheiro do nada. Nada. E os governos, eles são, na realidade, gastadores. Por quê? Para manter um serviço público básico, simples, nosso, para manter uma varrição de rua, eles vão ter que ser remunerados, é um trabalho. E por menos que seja, precisa ter aquele dinheiro. E o governo não produz dinheiro, gasta. Então tem que tirar de algum lugar, tem que tirar daqueles que estão na cidade. Claro, agora tem o Estado, né? Cobra tipo imposto de circulação de mercadoria. O Estado também não produz nada, só gasta, e precisa ter arrecadação. Não vamos nem falar do governo federal. E é assim. Então nós usamos o quê? A razão, a lógica e precisamos ser, sim, obedientes. Até porque, se não o fizermos, existem leis que regulam, que vão depois correr atrás de nós para receber, seja de qual maneira for. Então, aí estamos, sim, usando o quê? Estamos sendo obedientes, estamos usando a lógica, estamos usando a razão. Podemos contestar, é nosso direito. Podemos não gostar de determinada lei, é nosso direito. Vamos atrás de quem fez a lei, de quem propôs a lei, tentar mudar a lei. Podemos fazer, não é impedido de fazermos isso. Mas, uma vez que está aí, a razão, a lógica nos manda. Então, utilizamos isso, né? Mas aquilo, cada um tem o seu pensamento, a sua razão, a sua lógica. Às vezes tem como, vamos dizer, pagar aquilo que deve, às vezes não tem, vai negociar. É o que conhecemos. E é o que coordena a nossa maneira de viver, nossa razão lógica aqui de viver, né? Por outro lado, como disse o doutor Jaime, a questão da resignação é outra situação, né? Não tem a ver grandes coisas assim com a outra, porque resignar, como ele disse, é aceitar aquilo que a gente não pode mudar, e principalmente aquilo que nós não podemos mudar diretamente com relação a nós, né? Quando algum problema se instala, algum problema físico, que é aquilo que mais nos aflige, porque, além do problema físico, vamos dizer assim, uma doença está instalada fisicamente, também o nosso cérebro, né, começa a se perturbar. E perturbações acabam prejudicando ainda mais nossa estrutura física. Então, como nós sabemos que essa situação nós não podemos mudar, e muitas vezes elas são débitos antigos nossos, de outras situações, o que nós podemos fazer para nos ajudar? É resignar, é saber que aquilo ali está instalado em mim. Está. Eu sozinho vou conseguir eliminar? Não vou. Vou precisar de ajuda? Vou. O que eu posso fazer? Vou atrás de ajuda, mas vou com a consciência tranquila que estou fazendo aquilo que posso, sem me desesperar, porque esse desespero é uma arma contrária que vem contra nós mesmos. Porque aí sim, essa perturbação, esse desequilíbrio da nossa mente em função daquilo que está conosco, vai nos prejudicar ainda mais. Então, dentro daquilo que é possível, nessas situações em que nós temos este controle parcial, vamos assim dizer, mas ainda temos, é procurar lutar, é procurar serenar nossos ânimos, é procurar pensar, refletir, não deixar o desespero bater e tomar conta, mas sim estarmos sempre ligados, conectados
a divindade, aquele que sabe por que nós estamos passando isso e qual o nosso benefício, sim, em passar por essas dificuldades, que não são nada além de resgates. Mas às vezes dificuldades, né, doutor, são de coisas que nós fizemos nessa própria encarnação. Então, se nós procurarmos muitas vezes a origem da presente dificuldade que nós temos, nós vamos encontrar lá atrás, voltando, nós vamos saber onde que nós erramos. E aí, podemos então tomar providências para melhorar. É verdade. Bem-aventurado os brandos e pacíficos é uma proposta do Evangelho. E Lázaro começa dizendo para nós que a doutrina de Jesus ensina em toda parte que a resignação e a desobediência ou a obediência são duas virtudes inseparáveis, mas é preciso que haja realmente um entendimento. Por isso tem uma prece, eu não a conheço inteira, mas ela começa dizendo assim: Senhor, dai-me força para poder vencer essas dificuldades que nós temos, né? E dai-me compreensão para que eu entenda as coisas que eu não posso modificar. A maioria das coisas, nós podemos tudo. Como assim? Tudo porque Jesus asseverou que cada um de nós somos deuses, pequenos deuses, né? Deus com Deus minúsculo. Por quê? Porque nós somos feitos pelas mãos do Criador. Mas nem tudo, segundo dizia Paulo o apóstolo, nem tudo me convém. Pode roubar, pode pegar um revólver, comprar um revólver e atirar em alguém, assaltar alguém? Pode. Eu me lembro que Divaldo conta um episódio que uma pessoa chegou aí com ele e chorou, porque ia se matar e não sei o quê, e ele fez de tudo, gastou o verbo. Depois ele se contrariou, porque ele falou: mas não é possível, eu estou falando para essa mulher que não se matar, mas quer se matar. Porque nós sabemos a dificuldade que tem depois, do outro lado da vida, aqueles que escolhem o suicídio. E conta ele com muita graciosidade que em determinado momento Joana de Ângeles apareceu para ele. E ele, ele tem quase todos os dons de mediunidade, nós sabemos disso, ele vendo-a vis-a-vis, ele percebeu que ela falou com ele pela telepatia, né? Mas, Divaldo, por que você está aborrecido, está cansado? Ele nem transpareceu para a mulher. Mas a gente, é como eu disse no início do nosso evangelho, a gente às vezes olha para a pessoa e consegue quase penetrar aquilo que ela está pensando. Já não passou isso com vocês? Eu acho que vocês já viveram situações desse Jair, de olhar para uma pessoa e achar que ela está falando o que está pensando. Bom, então ela falou: Divaldo, está acontecendo. E ele conta com essa graciosidade, falou: mas como assim? A senhora é minha guia. Que guia é esse que não sabe o que está se passando comigo? Aí ela perguntou assim: mas Deus deixa ela se matar? Ele falou: deixa. Então o que você tem com isso? É só para ilustrar o poder que nós temos. Não é que a pessoa deva fazer. É uma loucura incomparável uma pessoa pôr término à vida que não é dela. A vida foi dada por Deus. Então as dificuldades que o Ayrton acabou de falar são para nós enfrentarmos e fazer a nossa prova, a resistência de vencer o mal, vencer a dificuldade. Diante da violência, então, segundo Marco Prisco, tente a brandura. Converse com a pessoa, converse com você mesmo. Vocês já conversaram? Já conversou com você mesmo? Não. Ou tem que conversar, de vez em quando. Não é? Ô, dona Célia, a gente olha no espelho e fala: ô, bacana, vamos conversar aqui um pouquinho. Fecha a porta, senão a pessoa vai dizer que a gente é louco. Fecha a porta, olha no espelho, é você lá. A única pessoa com quem você conviverá por toda a eternidade. Desde que nasce, mora, você estará sempre consigo mesmo. Então você conversa, fala: ô, bacana, aquele negócio que você fez está certo? Você acha que está certo? Ô, tô legal, foi bom, parabéns para você. Os aplausos da consciência
faz com que a gente caminhe para frente. Então diz o Marco Prisco, diante da violência, tente sempre a brandura. Fala, olha, não faça isso, vamos fazer aquilo, vamos perdoar, vamos ter paciência, vamos compreender, porque tem pessoas que nos ofendem barbaridade, seja na palavra articulada, seja nos pensamentos, né? E aí a gente sente aquele calafrio que chega assim em nós, fala, nossa, eu estava tão bem, o que será? Os que têm um pouco de conhecimento falam, foi um espírito que passou aqui. Ou outros que vêm aqui na casa e colocam o nomezinho ali naquele caderno. Eu acho curioso esse negócio do caderno, porque a gente pensa que não é atendido. Quando se põe o nome ali, eu até recomendo sempre que vocês pedirem para alguém, ou mesmo para vocês, se quiserem, coloca seu endereçozinho ali. Por quê? Os espíritos não sabem onde vocês moram? Sabe. Mas não sejamos folgados na vida, viu? Imaginem vocês a seguinte situação. Eu sou advogado. Eu estou inscrito no organismo correspondente, na OAB. O cara vem aqui de São Paulo, de Brasília, não sei o que, quer falar comigo. Ele não sabe. Mas se ele for na ordem ligar ou procurar, ele vai saber. Eles vão falar, ele trabalha lá, sabe? Os espíritos também. Vamos ajudá-los. Coloca o endereço. Mas ele desencarnou. Põe lá, desencarnado. Aí é problema deles. Mas por que estou dizendo isso? Porque quando a gente põe o nome ali, a suavidade, a brandura, nós estamos oferecendo e pedindo para o próximo, que é igual a nós. Coloca ali, e eles quando veem aqueles nomes, eles já estão trabalhando. Agora nós estamos fazendo algumas preleições sobre o Evangelho, segundo os sentimentos do nosso coração. Mas a equipe que está aqui encarregado desse trabalho já foi atender e já está indo atender. E quando entramos naquela porta, eles fazem como se fosse uma radiografia nossa. Eles sabem o que vocês estão pensando, o que nós estamos pensando, quais são as nossas ideias, para nós sermos brandos e pacíficos. Então, por isso, deixamos todo o rancor para fora. Vamos ser obedientes. Obediente é o quê? A regra de vida, aquilo que Deus deu para nós, as leis pétreas, para que nós possamos obedecer, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu achei bonito o Ayrton falar na palestra aí, que tem 10 leis, é só aquelas 10, mas a gente não lembra mesmo. Decor e salteado a gente não lembra. Isso, aquilo, tal, mas Jesus aproveitou e falou, o segundo mandamento é parecidinho com esse. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Não tem coisa melhor. Porque tudo que eu quero para mim, eu tenho que fazer para o outro. Tem que pensar bem do outro. Então, depois do ácido destruidor, diz o Marco Prisco, do ódio, tente sempre o amor. Diante da insatisfação que atormenta, tente o auxílio ao próximo. Está aí. Boa tarde. Seja bem-vinda, querida. Pode sentar. Então, amigos, a obediência e a resignação não está aqui no Evangelho à toa. Para nós entendemos que não deve esta obediência ser cega, mas, como disse o Ayrton, raciocinada. Imagina se o cara vai... fica na Avenida Brasil aí, esperando o carro me pegar, porque eu tenho certeza que eu vou morrer. Ninguém me dá o direito de ficar lá esperando o carro me pegar. Então veja como é que nós temos que ser obedientes às leis. E não é de outra forma que nós vamos nos resignar diante dos grandes problemas, das tempestades da vida, das dificuldades financeiras, da perda de um parente, da viagem fora. Eu acho gozado que tem alguém que fala assim, fulano viajou fora da hora combinada, quer dizer, morreu. Não, fora da hora combinada, não sei se foi fora da hora combinada. Ou ele se suicidou, ou chegou o time dele em que as forças telúricas ou as forças espirituais podem nos atingir. E eu acho isso muito apropriado, porque nós temos um tônus vital quando nascemos e recebemos esse tônus vital. Para 30 anos, 60, 100, esse é o nosso compromisso. Mas chega lá no meio do caminho, como esse palhacinho aqui fez, eu fumava demais, eu ficava nervoso, eu batia com a mão no chão, porque alguma coisa não dava certo, não sei o quê. Aí eu tive um infarto, faz mais de 40 anos. Foi um aviso prévio. Para com isso, senão você já vai embora. E você tem compromisso ainda para cumprir aqui nessa terra.
Então é esse o tema de hoje. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, né? Porque é dessa maneira que a gente vai guardar aí na vida prática o que está acontecendo conosco. Não adianta pensar nos outros, não. Pense primeiro em você. Se você for capaz de ser responsável por você mesmo, você vai transmitir isso para o seu próximo. Toda vez que for, deixa eu ver se eu faria isso para mim. Então essa regrinha que o Ailton falou na terça-feira é simples. Só eu que perguntaram, os sábios da antiguidade perguntaram para Jesus, qual é a maior lei que existe? Amar a Deus sobre todas as suas coisas. Pronto. E a segunda é parecida com esse, amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer, fazer ao próximo tudo que gostaria que ele fizesse. E eu fico pensando que a gente não deve roubar, não deve matar, não deve xingar, não deve agredir. Mas ainda nós estamos caminhando. Tem muita coisa que nós já fizemos de bom. Muitas pessoas, desculpem dizer isso, mas falam que o mundo está perdido. Não está perdido coisíssima nenhuma. Quantas pessoas vocês sabem, vocês conhecem, vocês veem pela televisão, veem comentários na sociedade civil organizada que sai às primeiras horas da manhã para trabalhar, vai para as indústrias, para as fábricas, para os comércios, para os laboratórios, por todos os lugares estamos indo trabalhar. No contexto mundial, se a gente considerar que a estatística da ONU dá como 7 bilhões e 800 milhões de criaturas encarnadas, o que é essa meia dúzia que tem de desalinhado, que rouba, que mata, que engana, que dá golpe na internet? Quem é essa meia dúzia diante desse contingente de quase 8 bilhões de pessoas? Então, digo eu, a maior parte de todos nós somos criaturas já obedientes, respeitosas às leis divinas. Com esse sentimento, vamos fechar os nossos olhos para que possamos conversar assim, num solilóquio com o Senhor da vida. Em particular, cada um de nós vai ter uma conversa com Jesus através dele para que ele nos leve até o Pai Celestial, porque ninguém vai ao Pai se não for por ele, que é o caminho, a verdade e a vida. E lá, então, por intercessão do Mestre, vamos dizer, Senhor, Pai Todo-Poderoso, de amor e bondade, em nome de Jesus estamos na Tua presença, para Te louvar, Senhor, dizer que nós Te amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa vida e de todo o nosso ser, que nós compreendemos, Senhor, que somos Teus filhos, aproveitar, Senhor, com a nossa gratidão, agradecer, Senhor, a vida bela, colorida e consentida, agradecer, Senhor, a nossa família maravilhosa na contextura que ela está, porque ela é exatamente do jeito que necessitamos para desenvolver a obediência e a resignação. Assim, Senhor, nós também agradecemos por esta casa abençoada, pelos nossos amigos e mentores que aqui estão dirigindo os trabalhos, que cuidam de nossas vidas. Agradecer, Senhor, e pedir também para toda a nossa família, estejam eles aonde estiverem. Estender esse nosso pedido, Senhor, a todos aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos orfanatos, embaixo das pontes, aonde houver um dos nossos irmãos em sofrimento, Senhor, que eles fossem também abençoados nesse momento do nosso passe magnético, estendendo essas energias de Jesus para todo este planeta sob a sua governança. É dessa forma, Senhor, que em particular nós Te pedimos que os sentimentos de cada um dos nossos irmãos aqui, dos dois lados da vida, possam também serem sentidos e entregues aos pés do altar para que a Tua potestade cuide de cada um de nós, entregando aquilo que necessitamos, nem sempre aquilo que pedimos. Por isso, Senhor, no momento que colocarmos as mãos como emissários do bem para transmitir essas energias, nós pedimos também, Senhor, que abençoe a cada um de nós para que possamos ter este ano maravilhoso, repleto de trabalho, de responsabilidade, de obediência e de luz, em nome de Jesus. Sê conosco, Mestre, agora e para sempre.